Fala galera, boa tarde para todo mundo, eu sou o Lion J e no vídeo de hoje eu quero ajudar você a identificar quais são os seus pontos fracos e seus pontos fortes. E vou te explicar o porquê que é importante que você descubra esses pontos. Primeiro de tudo, se você não souber quais são os seus pontos fracos e fortes, dificilmente você vai conseguir se tornar bom em alguma coisa, né? Eu diria que você não vai ser bom em nada se você não descobrir quais são esses pontos. Por que isso, Lion? Eu vejo muita gente que até entendeu alguns fundamentos do porquê que precisa identificar os pontos fracos e fortes, mas eles não sabem como. Então, aqui eu vou te ensinar como, tá? Vou te ensinar três princípios e eu diria que indicativos que vão te ajudar a identificar esses pontos. E aí você vai entender o que fazer com eles. Eu vou também te ensinar e te orientar o que fazer com eles. Porque melhor do que identificar é você saber o que fazer com esses pontos, senão de nada adianta, né? Então, para começar, qual que é o primeiro indicativo, lá? O primeiro indicativo é o seu nível de interesse em determinado assunto. Tá? E por que, que o primeiro indicativo é esse, lá? Porque o interesse é o que manda, cara. Dificilmente você vai se tornar bom em alguma coisa que você não tem interesse. Então, esse é o primeiro e principal indicativo. Se você tem interesse, um interesse genuíno, cara, e muito interesse, você pode separar esse algo que você tem interesse e pôr do lado dos seus pontos fortes, que aí a gente vai aplicar os outros indicativos para avaliar isso aí. Se você não tem interesse nenhum em determinado assunto, pode colocar do lado dos seus pontos fracos, porque dificilmente você vai conseguir tornar isso, que você não tem interesse nenhum, em um ponto forte. Então, automaticamente, é um ponto fraco, certo? Então, esse é o primeiro indicativo, cara, o seu nível de interesse. E aí você vai avaliando. Pô, tenho interesse em 5 coisas. Verdadeiramente, eu tenho interesse em 5 itens aqui. Beleza, coloca lá. E aí você coloca os níveis de interesse com base no que você tem maior interesse e menor interesse, sabe? E aí vai listando. Para você fazer pela, sei lá, pô, eu tenho interesse genuíno, o meu principal interesse aqui, cara, é natação. Sei lá, vou dar exemplos de esporte só para que fique claro e fácil, simples de todo mundo entender, tá? Pô, meu principal interesse aqui é natação, cara. Tá, legal, mas eu tenho muito interesse também em futebol. Só que, pô, do futebol eu tenho um pouco menos de interesse do que natação. Então, beleza. Natação em primeiro, futebol em segundo. E assim sucessivamente, assim por diante, tá? Para você identificar os níveis de interesse em determinados assuntos. Esse é o primeiro indicativo. Qual que é o segundo lá? O segundo indicativo é o nível de facilidade que você tem quando você tem um interesse por aquilo. Qual que é o seu nível de facilidade em absorver a informação e conhecimento e depois traduzir isso para a prática, né? Para ação, colocar em prática, colocar em ação, sair da teoria. Qual que é o seu grau de facilidade nisso? Esse é o segundo indicativo. Por quê? Cara, tem muita gente que tem interesse, mas tem muita dificuldade em colocar em prática, em absorver, em entender, sabe? Isso vai dificultar na hora de você desenvolver a habilidade. Então é fundamental que você entenda também o nível de facilidade que você absorve aquela informação, aquele conteúdo. Isso também, quando você juntar todos esses indicativos, você vai identificar qual que é os seus principais pontos fortes, tá? Diríamos assim. E terceiro indicativo é o nível de habilidade que você consegue gerar com base no interesse e na facilidade que você tem em colocar em prática. Aqui eu vou dar um exemplo, mais uma vez, do esporte. Imagina aí, cara, todo mundo conhece o Cristiano Ronaldo, o Messi. Esses caras estão, né, no topo, eles são os principais jogadores do mundo. Eles estão sempre concorrendo aos melhores do mundo. Então, qual que é a diferença deles para mim, né? Que eu, pô, também adoro jogar futebol, tenho, né, como uma base dos principais interesses que eu tenho e pontos fortes é o futebol, né, na área de esportes. Tenho muito interesse. Tenho facilidade também em bater na bola, tenho facilidade em entender uma técnica, fazer um drible, dominar uma bola, tenho facilidade. Só que o que diferencia eu do Messi, do Cristiano Ronaldo? É o nível de habilidade que os caras conseguem gerar praticando repetidas vezes aquilo que eles têm interesse e a facilidade de fazer. Né? Então é diferente também, cara. Por quê? Tem interesse?
Tem facilidade? Está na teoria. Dá facilidade para absorção da informação e colocar em prática? Está na transição para prática. E a habilidade que você consegue desenvolver, nem todo mundo consegue desenvolver a mesma habilidade por maior facilidade que você tem em fazer aquela determinada ação. Senão, todo mundo seria um Messi. Todo mundo seria um Cristiano Ronaldo. Sabe? Só dependeria do cara praticar. E o que não é assim que funciona. Né? Na vida real não é assim que funciona. Então, o nível de habilidade que você consegue gerar também, é lógico, você praticar, você fazer, você treinar, isso vai elevar o seu nível de habilidade. Mas todos os níveis de habilidade têm um teto. Eu acredito que tem um limite. Tá? Até mesmo pro Messi, cara. Até mesmo pro Messi. Cara, o Messi não consegue correr a 80 km por hora, por mais rápido que ele seja. O Cristiano Ronaldo não consegue saltar 5 metros de altura, por mais que ele seja bom na impulsão. Então tudo tem um teto, tudo tem um limite. Né? Estou dando um exemplo, é lógico, mas é para ficar claro. E o porquê que é importante agora, esses 3 indicativos você utilizando em conjunto, você vai conseguir avaliar. Você vai falar, poxa, cara, eu tenho muito interesse por futebol, eu tenho facilidade, só que, puta, eu tenho uma limitação aqui. Então eu desenvolvi minha habilidade até esse ponto aqui. Infelizmente, eu não tenho condições técnicas de jogar no Real Madrid. Né? Tô dando um exemplo, mais uma vez. Mas para você entender, isso vai facilitar com que você tenha maior clareza sobre os seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas habilidades e a sua falta de habilidade. Então, mais uma vez, por que isso é importante? Cara, imagina, eu já sei que eu não tenho condições técnicas de jogar o Real Madrid. Mas vamos supor, cara, que eu fico tentando, eu tô tentando desenvolver. Uma hora eu vou jogar no Real Madrid, uma hora eu vou jogar no Real Madrid. E aí fico batendo nessa tecla que, por mais que eu tenha uma habilidade, não é o meu ponto forte principal. Tá ali na média, ou tá um pouco abaixo da média, ou tá um pouquinho acima da média, não é o suficiente para eu me destacar. E aí eu fico batendo. Aí eu fico tentando, cara, virar jogador de futebol até os 45 anos. Você acha que eu vou conseguir alguma coisa? Para mim tá muito claro, né? Dificilmente eu vou conseguir me destacar. Então o que eu quero dizer com isso, cara? Eu quero dizer que a gente primeiro precisa identificar quais são os nossos pontos fortes principais para depois trabalhar em desenvolver esses pontos fortes principais. Por quê? Por mais que você queira, cara, desenvolver os seus pontos fracos ou os seus pontos médios, você nunca, por mais tempo que você passe praticando, por mais tempo que você passe treinando, você nunca vai tornar aquele ponto fraco ou médio em um ponto extraordinário, saca? Diferentemente de se você focar em desenvolver o seu principal ponto forte. Você, além de tornar esse ponto forte extraordinário, você vai ajudar a elevar o nível também dos outros pontos. Pô, como assim lá? Eu não entendi. Imagina, cara, eu sou bom em natação, tá? Não sou tão bom assim em futebol, mas tenho um ponto forte, o meu principal ponto forte é natação. Cara, se eu focar em natação, eu vou ter vários outros benefícios dos meus pontos fracos como consequência. Eu vou elevar, por exemplo, a minha disposição no meu dia, a minha disciplina no meu dia, eu vou elevar a minha condição física, eu vou elevar tudo, sabe? Às vezes, pô, você não tem tanta disciplina em acordar cedo. Eu era um cara assim, eu não tinha tanta disciplina em acordar cedo, cara. Né? Aí eu comecei a fazer o quê? Eu falei, cara, seguinte, eu vou primeiro me comprometer em treinar todos os dias. Pode chover canivete que eu vou treinar todos os dias. A disciplina que eu criei em treinar todos os dias fez com que o meu nível de disciplina aumentasse, tá? Que era um ponto fraco meu, e eu comecei a passar a conseguir acordar muito mais cedo, tanto que agora eu estou acordando 5 horas da manhã com muito mais facilidade. Por quê? Porque primeiro eu me preocupei em focar em um outro ponto forte que eu já tinha, que era, pô, eu sempre gostei de treinar e tal. Não é um dos meus principais pontos fortes, mas mais uma vez eu estou dando um exemplo aqui para você. E o foco nesse ponto fez com que eu melhorasse também minha disciplina, pô, meu condicionamento físico, a minha disposição, sabe? E tudo isso influencia em várias outras áreas da nossa vida e do nosso eu. Então, é incrível, cara, como quando você foca no seu ponto forte, as coisas começam realmente a mudar e você começa realmente a fazer diferença, você consegue passar a ter melhores resultados do que se você focar em pontos fracos. Eu espero que tenha ficado muito claro.
E o que mais que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer uma única coisa. No nosso sistema tradicional de ensino, a gente sempre foi ensinado a ser o melhor, né? Em todas as áreas, ser bom em todas as áreas. E não dá, cara. A gente é ser humano, a gente não é máquina. Eu tenho habilidades naturais únicas, você tem outras habilidades naturais únicas. E por mais que a gente tenha interesses em comum, o seu nível de interesse vai ser diferente do meu. Nunca vai ser 100% igual. Nunca vai ser 100% igual. Tá? Então, isso nos torna únicos. E o que faz com que eu considere o sistema de avaliação tradicional extremamente falho. Porque eles determinam se um aluno ele é bom ou não com base nas notas que ele tira em todas as matérias. Às vezes, eu não era bom em química, eu tirava nota vermelha em química, e aí, pela avaliação tradicional, eu era um burro, sabe? Eu era incapaz, E aí você já começa a pegar várias crenças, né? Isso atrapalha o desenvolvimento, principalmente de crianças, cara. Demorei para entender, que eu não era burro, que eu era preguiçoso, mas por quê? Porque eu não tinha identificado o meu interesse, porque eu não estava com foco no que eu tinha facilidade, porque eu não estava tentando descobrir quais eram minhas habilidades, tá? Meu nível de habilidade. Então, a partir do momento que eu passei a entender isso, eu falei, cara, não, eu só não gostava de química, né? É diferente. Não gostar de alguma coisa, não ter um interesse verdadeiro ali e autêntico de você buscar o conhecimento, buscar aprender, buscar melhorar. E aí a galera confundia isso com o quanto você era inteligente ou burro, sabe? E eu nunca concordei com isso. É extremamente falho. Então, se você acha que você pode ser avaliado como todo mundo, cara, você não pode. Não dá pra gente continuar acreditando que esse sistema de avaliação que avalia todo mundo da mesma forma funciona. Porque a gente é diferente, cara. Todo mundo, não existe ninguém igual a ninguém. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, você e eu somos diferentes da Mariazinha, do Joãozinho. Então, se somos pessoas diferentes e temos interesses e qualidades e habilidades diferentes, por que a gente é avaliado da mesma maneira? Faz sentido? Então tire essa parada da cabeça, não gaste seu tempo, sua energia, seu foco desenvolvendo pontos fracos, foque nos seus pontos fortes, que os seus pontos fortes, quando você for elevando eles mais ainda e tornar esses pontos fortes pontos extraordinários, os seus pontos fracos vão se tornar melhores, e melhores, e melhores, até que deixem de ser péssimos e passem a ser ruins, deixem de ser ruins e passem a ser bons, assim por diante. É assim que a gente melhora e tem condições de sair muito da média e fazer coisas incríveis, saca? Eu quis falar sobre pontos fracos e fortes, habilidades aqui, porque é fundamental que você entenda que você tem uma habilidade única aí dentro de você, você tem um ponto forte que só você tem, saca? E por só você ter esse ponto forte, você tem que se preocupar em desenvolver ele pra, cara, agregar pro mundo, fazer a diferença, ser incrível, saca? É isso que vai te proporcionar aí, cara, construir uma vida abundante, próspera, épica, e acredito verdadeiramente nisso, cara. Eu espero que tenha feito muito sentido para você isso. Eu espero que tenha conseguido trazer de forma clara para você também. Eu tentei ser o mais transparente e usar exemplos simples aqui para que qualquer pessoa consiga entender. Eu espero que tenha sido claro. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com as pessoas que você gosta. E não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal também se fez sentido para você. Todos os dias praticamente, pelo menos de segunda a sexta-feira, tem algum conteúdo de valor para, enfim, contribuir com você e ajudar você a elevar o seu nível de valor pessoal. Conteúdos de desenvolvimento, marketing digital e empreendedorismo. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.